Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua sexta-feira muito bem informado. E ontem o Bovespa voltou a subir uma alta tímida de 0,23% aos 182.127 pontos. Ao contar o cenário do que aconteceu nos Estados Unidos, ali com umas bolsas caindo muito forte, o Bovespa conseguiu se segurar. O dólar, uma leve alta de 0,08% aos R$ 5,25. O euro, uma leve queda de 0,06% aos R$ 6,19. Petróleo negociando a 67,44, agora uma alta de 0,07. E o ouro negociando a 4.807 dólares, uma queda de 1,68. E o Bitcoin? O Bitcoin está em 65 mil dólares, uma queda de 8,96% na janela de 24 horas. Bitcoin não para de cair e muita gente preocupada com o futuro da moeda. Para alguns é oportunidade de compra, pode cair até para 40 mil dólares que vão comprar porque são apegados ali, querem muito Bitcoin. Outros que não confiam na moeda agora aproveitam para jogar a moeda ainda mais para baixo. E você, qual time que você é? Do que acredita no Bitcoin e acha que é uma oportunidade de compra, mesmo caindo mais? Ou é aquela pessoa que acha que o Bitcoin não vale nada? Coloque, eu quero saber nos comentários. O Dow Jones caiu 1,20%, o S&P 500 1,23%, Nasdaq caiu 1,59% e o Russell 2000 1,76%. E o que a gente teve hoje? Hoje a gente teve dados de emprego, a gente teve o relatório de outros de criação de vagas de emprego que a gente vai falar também daqui a pouco com vocês. Mas fato é que teve uma menor criação de vagas de emprego desde 2020. Isso impactou. Tanto é que havia até uma perspectiva de menos corte de juros para este ano e agora aumentou essa perspectiva de cortar juros, porque a economia desacelerou. Então, se a economia freou, pode ter que cortar juros para voltar a estimular a economia. Como eu estou falando aqui, as empresas de tecnologia estão sofrendo bastante. Microsoft caiu mais 4,95%, Nvidia caiu 1,33%, Apple caiu 0,19%, Google caiu 0,54%, ou seja, está bem abaixo. Em alta apenas o Meta, que subiu 0,16%. Na Europa, queda. Londres caindo 0,90%, Frankfurt caiu 0,46% e Paris caindo 0,29%. Na Ásia, nesse momento, Tóquio subindo 0,17%, Hong Kong caindo 1,66%, Xangai caindo 0,48% e Coreia caindo 1,51% nesse momento, também ali sofrendo um pouco mais. A verdade é que em alta ou positivo apenas as bolsas da América Latina, que é estranho esse fluxo vindo para a América Latina, porque a gente viu a prata sofrendo mais uma vez uma queda forte, a gente viu o petróleo caindo, Bitcoin despencando, ouro voltando a cair e bolsas como um todo caindo e o dinheiro vindo para a América Latina. Um cenário meio estranho, meio nebuloso, mas é o que é. Não tem muita explicação para isso, não tem nada muito fora da curva acontecendo. Tem, é claro, as tensões geopolíticas ali com Trump, tarifaço, mas não mais do que isso que explique essa mudança repentina. A questão é que a gente está no mercado de muita alavancagem, um mercado que a gente fala que é um mercado de muitas apostas, né? Então a gente vê o Polymarket crescendo ali cada vez mais, a gente vê tudo que envolve ali alavancagem para cá, para lá, também vindo muito forte. E esse cenário acaba sendo um cenário muito de volatilidade. Nos bancos, a gente tem o Banco do Brasil caindo 2,63% e Santander caindo 1,20%. Bradesco subiu 0,81%, soltou o balanço agora, vou falar também sobre isso, soltou ontem à noite, na verdade. BTG subiu 1,34% e o Itaú subiu 2,02%. Itaú e Santander soltaram o balanço ali anteontem. E eu falei já sobre o balanço deles, dos dois bancos. Do Itaú ali veio quase 50 bilhões de reais no ano de lucro. Bancos internacionais, o Bem caindo 1,23%, o Inter caindo muito, caindo 6% e XP caindo 1,84%. Bancos americanos, Goldman Sachs caindo 2,5%, Citigroup caindo em 46% e o Wells Fargo caindo 1,21%, também um dia de queda para os bancos internacionais. Maiores altas MRV subindo 6,85% e maior baixa Cogna caindo 2,48%. Tesouro, DI 27 a 14,04, como eu falei, ele vai seguir caindo. De janeiro 30 a 13,87. Tesouro pré-fixado
ali 14,13%, uma queda de 0,21%, e o IPCA mais 2040 negociando a 7,06%, uma queda de 0,28%, ou seja, os juros futuros caindo ali em todas as vértices. Vamos lá, o Ibovespa ele deu uma leve recuperada, ele sofreu bastante aí nos últimos dias e agora conseguiu ali dar aquele fôlego na contramão do mercado, na contramão do que aconteceu. Acredito que boa parte disso vem com a parte de construção civil, como a gente viu lá, maior alta MRV, aí tem Eneva, tem Cury, tem ali empresas do setor. E bancos, a gente viu aqui bancos, BTG, Itaú Unibanco e Bradesco, que tem boa porcentagem no índice, boa participação no índice, tem esses três bancos, eles fecharam em alta e acabaram puxando também o índice para o campo positivo. Agora falando do setor de construtoras, a gente teve aqui Cury subindo, Cyrela subindo, MRV subindo. Porque a gente viu os juros caindo futuro e os juros caindo futuro favorece ali financiamento. Então, se a gente vê esse cenário de juros caindo, que aconteceu muito forte lá fora, e até para entender, vamos lá, até para entender, o relatório JOLTS, que indica a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, veio abaixo, desde 2020 não caía tanto, então criando poucas vagas de emprego. Isso faz com que cause uma pressão muito grande no Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, para cortar juros. Então, antes que não poderia até esperar um corte de juros ou até nenhum, já se fala em 2 ou até 3 cortes de juros. Então, se os Estados Unidos cortar juros, abre espaço para o Brasil cortar juros. Por isso que o impacto, olha só, o impacto de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos vir abaixo impacta nossos juros futuros aqui no Brasil, para você ver as relações que são que impactam, parece não impactar, mas impacta quase que diretamente. Então essa perspectiva de juros menores para o futuro ajudou ali o setor de construção civil, que precisa muito de juros baixos para poder financiar ali os imóveis. E olha só, o índice do medo disparou 16,69%, chegou ali a 17,60 pontos o índice do medo, que é o VIX. E aí, como eu falo, Big Techs é um receio hoje do mercado com as Big Techs, quanto que elas estão infladas, quanto que os valuations estão inflados, isso é uma preocupação. Incertezas na economia dos Estados Unidos, como eu falei, criação de vagas de emprego muito baixo desde 2020, isso aí são alguns aspectos que fazem esse índice ter disparado. Bradesco lucrou, já falei sobre isso, mas o Bradesco lucrou, aliás, não só falei do Itaú, né? Mas o Bradesco lucrou 6,5 bilhões no quarto trimestre, com uma alta de 20,6%. No ano ali, ele fez mais de 24 bilhões de reais de lucro. E o que a gente pode ver, o ROI avançando. Então o ROI, apesar de, se a gente comparar com o Itaú, outros pares, até com o Santander, ele ficou abaixo. Porém, ele vem numa crescente. E a gente olha a inadimplência ali mais controlada, caindo mais. E isso tá meio que limpando o balanço. O Bradesco estava sofrendo demais com o balanço. Tanto é que as ações do Bradesco vêm subindo há um bom tempo já, porque está sendo visto esse trabalho de recuperação do banco, que está refletindo no lucro e nas margens. Só esse último TRI tem um acréscimo de 20%, uma alta de 20% em relação ao que foi o último TRI lá de 24, mostra o quanto que o banco para 2026 tem um momento bastante positivo. Eu acredito bastante na tese do Bradesco. O Itaú avançou 2,02% após resultados recordes. Então o Itaú ele apresentou o balanço após o pregão, ali anteontem, e após o pregão ele reagiu no outro dia, por conta que já estava fechado, e aí subiu ali 2%, refletindo o que foi esse lucro de 12,3 bilhões no último TRI, quase 50 bilhões de reais no ano, um ROI de 24,4%, muito forte. Esse ROI aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver Nubank ainda e vai ver BTG, para ver se compete com esse ROI, que é um ROI muito alto de um banco que a gente fala, é um bancão, mas com processos muito bem definidos, por isso que tem uma velocidade de startup. Então eles conseguem colocar velocidade mesmo sendo ali um transatlântico. Com isso a gente finaliza o nosso Acordo do Mercado de hoje. Tamo junto, uma ótima sexta, um ótimo final de semana, até mais. Tchau, tchau!